O Yander tem apuração em relação a esse assunto e vai trazer para a gente também explicando direitinho. Bem-vindo, Yander. Roberta, bom dia para você, para a Vitória, para todo mundo que nos assiste aqui no Radar News. Mais um episódio dessa teia do Banco Master que a gente tem comentado bastante aqui no programa. Toda semana aparece um elemento novo e hoje foi essa operação da Polícia Federal na Amprev. Roberta, a apuração que eu quero trazer é sobre os alertas que foram feitos sobre o risco reputacional e também de liquidez dessas operações com o Banco Master no Conselho, no Comitê de Investimentos da Amprev. Como a Anitta destacou e a apuração do Eduardo Gayer e da Marcela Matos traz, o Jocildo Lemos, que é o diretor-presidente da Amprev, ele é aliado do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, foi indicado ao cargo por Alcolumbre e ele que comandava o Comitê de Investimentos que decidiu fazer esses investimentos, né, comprar essas letras financeiras do Banco Master. Só que ele recebeu alertas de pelo menos 2 conselheiros sobre o risco dessas operações. Eu analisei hoje de manhã as atas dessas reuniões do Comitê de Investimentos e trago agora aqui no SBT News esses alertas que foram feitos, Roberta, e não foram poucos, viu? A gente teve ali pelo menos 3 reuniões nos dias 12, 19 e 30 de julho de 2024, que foi nesses dias que essas operações com o Master foram aprovadas na Amprev. Como a Anitta destacou, foi ali um período de menos de 20 dias, um período muito curto. E aí, na primeira reunião, os investimentos foram aprovados sem nenhum tipo de questionamento, mas na segunda reunião, que foi no dia 19, Roberta, já apareceram alguns alertas. Foram 2 conselheiros, eu vou citar o nome deles aqui, vou até ler aqui para não errar, Glaucio Bezerra e Alexandre Flávio Monteiro. Esses 2 conselheiros, eles pregaram cautela, fizeram uma série de ponderações sobre o risco para a imagem da Amprev de ficar tão exposta a esses fundos, né, do Master e questionaram a liquidez futura do Banco Master por causa de informações que já circulavam no mercado sobre o risco das operações do banco de Daniel Worcaro. E aí a gente viu depois, né, que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master justamente por conta de uma crise de liquidez. Mesmo com todos os alertas, as operações foram aprovadas. No dia 19 de julho, quando esses alertas começaram, Roberta, Bezerra e Monteiro citaram um caso que estava sendo comentado naquele momento e acabou até sendo investigado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, que foi um caso em que gerentes da Caixa Asset, que é a gestora da Caixa Econômica Federal, esses gerentes foram demitidos depois que eles barraram, que eles foram contrários a uma operação da Caixa Asset para comprar letras financeiras, para comprar títulos do Banco Master. Eles consideraram essa operação muito arriscada com o banco de Daniel Worcaro e barraram essas operações, acabaram sendo demitidos. O TCU abriu uma investigação sobre isso e aí esses conselheiros citaram esse caso nas reuniões, alertando que a Amprev poderia acabar entrando numa furada, basicamente, né, Roberta? Eu vou ler aqui uma aspa, né, uma fala do Monteiro, que é um desses conselheiros. Ele falou o seguinte: após a primeira aplicação feita na reunião anterior, que foi no dia 12 de julho, não sei se todos tiveram conhecimento, mas fui surpreendido com os fatos que se sucederam em relação à Caixa Econômica Federal, já com procedimentos no TCU e no Ministério Público, com relação à deliberação que a Caixa Econômica tomou em relação a esses investimentos do Banco Master. E aí ele continua: nesse momento, o comitê precisa ter cautela e ver o que realmente está acontecendo. Por exemplo, designar uma comissão da diretoria financeira com um membro do comitê de investimentos para ir na instituição, na Caixa, fazer uma diligência extraordinária,
consultar o jurídico da Amprev para averiguar, para que o comitê possa prevenir, sobretudo, um eventual risco de imagem da Amprev. Então, todos os alertas estavam sendo feitos ali, Roberta. Aí o outro conselheiro, o Bezerra, ele concordou e disse se preocupar com a exposição da Amprev ao Master. Aí ele fala assim: entendo que a repercussão não é boa para os clientes e não sei que efeitos futuros isso pode ter na captação líquida do Banco Master e, eventualmente, isso pode aumentar o risco. Nesse sentido, penso que antes de deliberar qualquer nova alocação nesse emissor, que é o Banco Master, o comitê deve pedir essas explicações ao emissor, à Caixa Econômica e ao TCU. E aí, Roberta, para finalizar aqui, o Jocildo Silva Lemos, que foi esse indicado pelo Alcolumbre, ele rebate essas afirmações. Ele fala que no mercado, abre aspas, sempre há histórias e que não poderia pedir nenhuma manifestação da Caixa sobre isso porque os procedimentos de investigação ainda estavam em curso. E falou assim, sempre tem notícias envolvendo bancos, mas essas notícias são conversas, ainda não há nada concreto. E aí ele propôs a aprovação desse investimento no Banco Master, com a condição de haver uma diligência do comitê da Amprev com o Banco Master para saber o que realmente estava acontecendo. Mas aí, apesar desses alertas todos, as operações foram aprovadas. No dia 30 de julho, que foi a terceira operação aprovada, surgiram novos questionamentos também em relação a toda essa confusão que aconteceu com a Caixa. E aí, de novo, os conselheiros falam em preocupação com risco de imagem associado à posição da Amprev e pedem diligências adicionais para entender o que estava acontecendo. Então, essas atas que a gente leu, se debruçou hoje aqui no SBT News, Roberto, elas mostram que estava tudo ali às claras. Os alertas todos foram feitos e, mesmo assim, a Amprev decidiu investir no Banco Master e por isso que agora a Polícia Federal faz toda essa operação para verificar essas possíveis irregularidades, Roberto.